Paz, irmãos, boa noite. Minha voz meio aguda, minha família. Hoje estamos na campanha do poder da palavra renascer. Estamos no quarto dia. Receber autoridade da palavra para subjugar todas as coisas. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 5. Aí depois a gente vai passear no 6, no 7, até tudo. Pois não foi anjo que sujeitou o mundo que havia sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que te visite? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra, o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa palavra que veio do teu Santo Espírito, Senhor. Eu venho ungir nossos ouvidos, Senhor, a nossa mente, para escutarmos tudo aquilo, Senhor, que o Senhor vai revelar aqui nesta noite. Que eu possa me usar, Senhor, para ser instrumento para levar a palavra para o teu povo, Deus. Que através dessa palavra, Senhor, nós venhamos, Senhor, jamais deixar, Senhor, de estar na tua presença, Deus. Toma nossa mente, nosso ouvido em tuas mãos. Unge para escutarmos e guardarmos tudo aquilo que vai ser falado aqui nesta noite, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aqui está falando sobre Pedro, né, um homem muito forte, um homem brusco, pescador, que manejava bem a espada. Porque naquele tempo, o Pedro era pescador. Era pescador. Naquele tempo, se pescava, não era com... Hoje a gente pesca, né? Vai na praia, coloca a nossa varinha ali, aí fica esperando. Antes, não. Antigamente, era tudo naquela rede. Então, teria que ser muito forte para poder estar puxando, né, o tanto de peixe que viria naquela rede. E Pedro era um homem forte. Então, eu fico imaginando como deveria ser Pedro. Um homem fortão, grandão, só não sei se ele era bonito, mas que ele deveria ser fortão, grandão. Ah, isso deveria ser. Tinha que ter força para estar puxando aquela rede. E uma espada também é pesada. Então, ele era um homem forte. Pelo que a gente, quando está estudando a palavra, lendo a palavra, dá para se notar isso, né? Só que Pedro, apesar de toda aquela força, aquele homem forte, uma pressãozinha só fez ele negar Jesus. Só uma pressãozinha de nada. Diante de uma pressão, ele escolhe negar Jesus por 3 vezes. Ele andava com Jesus. Ele estava o tempo todo andando com Jesus, mas ele negou a Jesus. Ele vivia do lado do Senhor. Ele era um homem que estava sendo tocado por Deus, mas ainda não tinha recebido revestimento de uma autoridade. Ele não tinha autoridade. Ele negou Jesus 3 vezes. Ele não tinha aquela autoridade ainda sobre a vida dele. E você, analisando Pedro, quando ele negou a Jesus, e depois Pedro, ele foi o quê? Curado e restaurado. Porque Pedro não teve remorso. Ele teve, não remorso, arrependimento, se arrependeu, né, por ter negado a Jesus. E o Senhor deu um alerta para ele. Deu um alertou. Não só esse alerta foi para ele, é para nós hoje, esse alerta. E está lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Olha, Satanás reclamou. Como o pastor ali está pregando, ele fala que o diabo, ele reclama. Quando nós fazemos coisas que não vêm do Senhor, coisas erradas, Satanás, ele fica ali, ó.
E interessante aqui que o Senhor não chamou Pedro, Pedro. É igual quando meu nome é Ana Lúcia. Na minha casa, muitas pessoas me chamam de Ana, Aninha, Lucinha, minha mãe chama de Lucinha. Mas quando ela estava em fazer alguma coisa que ela não gostava, ela falava o quê? Ana Lúcia! Já também deu ruim. E chamou pelo nome todo, ela chamou Lucinha, vem cá, Lucinha, aí tá tranquilo. Chamou Ana Lúcia, eu já tinha medo dela. Eu já corri e subi na árvore, vou apanhar, já sei. Então deixa eu correr. Entendeu? Então, aqui ele fez a mesma coisa. Simão, Simão. Olha. Aí ele diz no versículo 32. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Olha aí. A advertência que o Senhor está dando para nós também. E aquele que está na presença do Senhor, mas começa a fazer coisa errada, o diabo reclama com o Senhor. Como ele fez aqui. Eu estava avisando. É para nós também. Porque o coração de Pedro já estava convertido. Mas ele precisava se converter em um homem de autoridade. Vou falar muito de autoridade aqui, para a gente guardar bem na nossa mente. Autoridade. Autoridade espiritual. Tá? Mas a opção é nossa. Nós temos a opção. Deus não vai falar para você faz ou não faz, aí é contigo. Você é livre. Viver uma vida submissa por Satanás, coisa que Satanás quer impor em sua vida, ou viver uma vida de autoridade espiritual. Escolha. Nós somos livres para escolher. Está na mão de quem? A opção é totalmente nossa. Mas as consequências de não termos autoridade. Primeiro, podemos ser joguete nas mãos de Satanás. Pessoas que servem a Deus, mas são jogadas de um lado para outro, dirigida por quê? Por problema do dia a dia na nossa vida, por fofoca, pelo pecado. Entendeu? Então, estando na presença do Senhor, mesmo estando servindo a Deus, Satanás pode entrar assim e fazer várias coisas. Nos colocar. É como se ele estivesse jogando para um lado para o outro. Ele entra na nossa vida. Se você não estiver vigiando, ele vai entrar e vai fazer tudo aquilo que ele quiser. Isso acontece quando deixamos de exercer autoridade dada por Deus. Deus que nos dá autoridade em nome dele. Então, nós temos autoridade. Segundo, podemos ser manipulados também. Se você não tem autoridade, você não tem convicções. Aí o inimigo entra, começa a te manipular. E o pior de tudo é do engano. Satanás entra para nos enganar. A mesma coisa quando a pessoa fala assim, essa pulseira aqui é prata, a gente feliz compra uma pulseira de prata, vai ver de lata. É um engano, te enganaram. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso nós temos que ter autoridade no nome do Senhor Jesus. E no terceiro, podemos nos tornar escravos da carne. Tá? Porque a carne, a nossa carne, ela tira o domínio de Deus. O domínio sobre todas as coisas. E nós somos, muitas das vezes, manipulados, conduzidos pela carne. Eu passei uma situação, uma semana, no calçadão, né? Entrei numa loja, falei, eu queria ver uma calça comprida e tal. Mas foi incrível o que aconteceu. Aí eu costumo pegar, mesmo que eu compre uma, eu pego 5. Vai que uma não dá, porque tem que deixar a roupa para lá pegar outra. Não dá. Já peguei, no meio do caminho, já perdi uma calça. Chateada. Quando eu chego para experimentar as outras, cadê a outra calça que eu adorei, eu amei aquela calça, gente. Volto correndo para ver, cadê a calça? Sumiu. Não é possível. Aí tá, eu fui lá, voltei, falei, eu vou colocar lá no lugar essas calças, eu só vou trocar de número. Quando eu saio de dentro, meu Deus, esqueci a sombrinha, eu falei, não, deixa embora. Em nome de Jesus, eu saí dessa loja. Tá nada dando certo. Tá aí, quando eu estou descendo no calçadão, veio uma loira,
Quando eu estou dentro do Mercado São Brás, uma loira alta olhou para mim, menina, você ganhou um brinde? Eu falei, jura? Ganhou um brinde. Nossa, a pele é linda. Ai, meu Deus, meu elogio já não presta, para mim já não presta. A pele é maravilhosa. Você ganhou um brinde. Aí ela, vamos ali, nos fundos do Mercado São Brás tem um negócio de estrela de alguma coisa. Aí tem um corredor e tem um negócio de foto. Eu imaginei assim, se eu tenho uma pele maravilhosa, ela falou assim, você nem precisa, mas mesmo assim eu vou te dar um brinde, é de graça, uma pele ótima. Para mim era o quê? Um creme, passar na pele. Ela, vamos ali, quando eu olhei para lá, eu falei, ué, gente, é estúdio de fotografia, poderia ser um lugar onde vende produtos para pele, né? Olhei para a cara dela, falei, tá bom, que eu vou ali. Eu falei, não quero não, muito obrigada. Ela, mentira, você vai deixar de graça. Pegou um prêmio de graça. Falei, vou deixar, fica para você. Beleza? Tchau, Lívia. Fui embora. Então, se você não tiver autoridade, você não está ligado no Senhor e observar e tomar também atitude, a pessoa te envolve. Eu falei, não, gente, isso aí está totalmente errado alguma coisa. Eu falei, quer saber, agora? O negócio aqui está feio, calçadão hoje. Aí eu não fiquei. Então, nós temos que ter autoridade. Se você não tiver autoridade sobre a tua vida, em nome de Jesus, você entra em furada. Era uma loira alta, sabe? Eu falei, se essa mulher tentar me soltar aqui, nem vai ser. Mulher autônoma maior do que eu, então uma pernada já era. Mas eu estava em casa e eu peço ao Senhor, toda vez que eu saio de casa, eu, Senhor, me livra do engano, me livra das pessoas mais, né, que eu encontrar no meio do caminho, eu sempre oro, pode ser o que for, aonde eu for. Fazer compra, eu peço, Senhor, que a gente vá no mercado, que eu possa, que as pessoas podem ser justas no preço, né? Então, a autoridade que você tem que ter na tua vida. Coloca na tua mente isso. Tudo é autoridade no nome de Jesus. Diga assim comigo, eu não vou ser marionete nas mãos do inimigo. E nem de homens. Eu não vou ser massa de manobra. Não serei manipulado por demônios. E não serei dominado pela carne. Eu não vou fazer os desejos da carne. Não vou deixar homens me dominarem. Mas eu vou ter domínio em nome de Jesus. Lembra o que Jesus está falando? Tem que ter domínio. E quando Pedro negou a Jesus, hein, ele chorou muito. Imagina, eu fico imaginando, quando a gente está lendo alguma coisa, a gente dá uma viajada. A gente viaja. Qualquer livro que a gente está lendo, a gente fica imaginando. Então Pedro chorou, imagina, eu ia chorar tanto que eu nem sei. Ia secar minhas lágrimas. De tanto que eu ia chorar porque neguei a Jesus. Mas o Senhor olhou para Pedro e imediatamente o Espírito Santo começou a trabalhar no coração dele. Porque Deus sabia, Deus conhecia. E Pedro começa a ter uma direção, uma plenitude, uma autoridade que Deus deu a ele. E hoje o Senhor diz que nós vamos levantar como Pedro, com autoridade. Vamos subjugar e não ser subjugados. Você recebe? Amém. Você vai caminhar nessa dimensão superior de autoridade, acima de qualquer malignidade. E o Senhor é contigo. Aonde você for, o Senhor é contigo. Em Cristo, todas as coisas estão sujeitas à igreja. Quando exercemos a nossa autoridade plena. Recebo esta autoridade pela palavra quando? Tenho consciência de que tudo está sujeito à igreja. Lá em Hebreus, capítulo 2, no versículo 8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas aí sujeitas. Todas as coisas estão sujeitas, não algumas coisas, todas. Nós não somos cristãos, crentes de algumas coisas.
dono de todas as coisas. Tudo está sob o nosso domínio em nome de Jesus, através do Senhor. Pois o Senhor sujeitou todas as coisas e deu esta autoridade à igreja. Nós temos autoridade como igreja. Então, vocês têm que ter autoridade em nome do Senhor. E não deixa ser enganado, anulado, manipulado por nenhuma situação que você esteja passando. A gente passa por tanta coisa na nossa vida que nós esquecemos do Senhor, esquecemos quem está conosco, quem anda conosco, é o Senhor Jesus. Então, você não pode esquecer isso, em momento nenhum. Nós temos que colocar a nossa situação debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. E recebo esta autoridade pela palavra quando as situações não interferem na minha vida espiritual. Está lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 69, 70. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estava com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Deus quer mudar esse comportamento no meio do povo dele. De pessoas que deixam levar pelas lutas, pela dificuldade. Pedro, diante de uma simples pergunta, simples, não foi nada demais que ela perguntou, ele negou, ele teve medo. Nós somos homens e mulheres corajosos. Quando estamos na presença do Senhor, nós temos que ser homens e mulheres corajosos, para avançar, não ter medo. Eu sei que às vezes bate o medo de algumas coisas que estamos vivendo, situações do dia a dia da nossa vida, doenças, né? Vem estar desempregado, por vários motivos, mas nós não podemos deixar nos abater, porque nós não estamos só. Muitas pessoas se abatem e acham que está sozinho. Está na casa do Senhor, está dentro da casa do Senhor, mas se deixa ser batido. Não podemos, porque maior está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor está conosco. Não importa o que você está passando. Assim como a nossa irmã, a Maria, tem um testemunho maravilhoso aqui, porque ela é serva do Deus vivo. Ela ora, ela busca. Quando nós oramos, nós buscamos, Deus responde. Não importa o que você esteja passando. E Deus quer mudar. Não podemos deixar nos levar pela luta, pela enfermidade. O nosso Deus é soberano. Ele vê todas as coisas. Você pode até não comentar com ninguém, mas ele escuta os teus pensamentos. Ele sabe o que você está pensando. Ele te conhece por dentro. E a vitória, quando nós temos essa vitória, passando por um problema, conseguimos, Deus se alegra. Ele viu que você confiou nele. Então Deus se alegra. Tá bem? Recebo esta autoridade pela palavra quando não me entrego à vontade da carne. Olha a carne aí. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12. Todas as coisas estão lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nós temos a inclinação da carne. Podemos fazer tudo que queremos fazer. Podemos fazer, tem consequência, lógico. Tá? Então, mas não devemos. Podemos, mas não devemos. Como é isso? Eu posso fazer algo errado. Eu posso. Mas eu não devo. Isso não agrada o Senhor. Não podemos nos entregar à carne. Tem muitas pessoas que falam assim, eu fiz com carne. Beleza. Você é carne, mas hoje, quando a gente estava até na aula do jovem, né, estávamos sobre isso. Sim, somos carne. Beleza. Só que quando o diabo vem no teu ouvido e começa a sugerir coisas para você fazer, você sabe que você está errado aquilo. Você tem que orar, gente. Orar e pedir orar ao Senhor
para o diabo parar de falar no teu ouvido e não fazer. Você sabe que é errado. Eu falo assim para ele, vocês, para mim, são adultos, jovens adultos. Pensa, sabe o que é certo e o que é errado. Então tem que orar. É a carne é fraca? A carne é fraca. Mas Deus é forte. Deus é forte naqueles que o buscam, naqueles que vê, está fazendo algo errado e ora ao Senhor para afastar aquilo dela. Entendeu? Então, não venha me dizer, a minha carne é fraca. Minha carne é fraca. Tá bom, e daí? Se a carne é fraca, vai orar. Eu, hein? Tem que ter o posicionamento, a autoridade. Cadê essa autoridade? Deus já te deu autoridade, tem que usar a tua autoridade. Vou falar mesmo, autoridade, autoridade, autoridade. Para guardar na mente. Não estava esquecendo. Receba esta autoridade pela palavra quando? Quando sou forte mesmo na fraqueza. Olha que coisa, né? Quando sou forte mesmo na fraqueza. Está lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 12. Sem passar falta e também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou experimentado. Tanto em ter fartura, como em passar fome. Tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Nós temos da graça em tudo. Não importa o que você está passando. O que você está passando? Eu não sei. Você sabe. Cada um aqui sabe da sua vida. Nem tudo a gente conversa, nem tudo a gente conta para outra, para amiga. Às vezes tem muita coisa guardada. Só Deus sabe. Entendeu? Então, nós temos que dar graça em tudo. Mesmo na dificuldade, que a gente passa dificuldade, com certeza. Tá? Mesmo quando a gente já tem arroz e feijão para comer. Arroz e feijão é comida? Sim ou não? Então pronto, você tem um arroz e feijão para comer. Por quê? Porque não tem carne? Está ruim? Vou reclamar? Não, tem um arroz e feijão. É o que interessa. Tem pessoas que acham que arroz e feijão não é comida. Se não tiver uma carne, é sim, sustenta. Você não está pegando comida na lixeira? Você não está aí pedindo ninguém? Então, na fartura, ou não, na doença. Alguém está passando uma doença e fica na murmuração. Estou doente, ai meu Deus, que raiva, estou servindo ao Senhor e eu estou doente. E a doença vem para quem? A parede? A gente. Então nós temos que tudo da graça. Eu tive uma cunhada, a Semira, ela teve câncer, era cristã mesmo, uma mulher de Deus. Eu ficava assim, ela assim, o médico falou, não tem mais jeito, vai morrer. Tá? Ela já sabia. Mas você tinha a ver o semblante dela. Eu ficava espantada, as pessoas chegavam lá com ela, começavam a chorar, e ela, que isso? Abraçava, dá a impressão que ela estava consolando a pessoa, que parecia que a outra pessoa que estava doente. E não ela. A mãe dela orando, Senhor, eu não quero que o Senhor deixe a minha filha sofrer, o Senhor pode levar ela. Eu sei para onde ela vai. Eu fiquei assim, fiquei assustada. Eu não era nem cristã na época, agora eu entendo. Eu não era cristã, nós demos a mão no orelha, a mãe dela falou isso. Senhor, se é para ficar aqui sofrendo, leva a minha filha. Eu sei para onde ela vai. Eu fiquei assim, não é possível que eu estou isso. Falando para levar a filha dela? Meu Deus, não era cristã, não entendi, agora eu entendo. Por quê? Ela era uma serva fiel, ela sabia para onde ela iria. Ela ia para o braço dos pais, ela ia descansar. Então, muitas das vezes eu sei que é um sofrimento perder alguém. Quem sabe? A gente sabe. Mas só que nós temos que deixar o Espírito Santo nos confortar e saber que a pessoa está com o Senhor. Né? E eu fiquei assim, muito assustada quando eu vi a mãe dela orando por ela dessa maneira. Na época eu pensei, eu nunca vou orar assim pelo Senhor. Deus me livre. Ele, meu filho, o seu leve. Mas ela estava sofrendo muito. Ela era serva do Deus vivo, agora eu entendo. Na época não. E tudo ela dava graça. Ela não murmurava, ela ficava orando em oração. Ela lia a Bíblia, conversava com a gente, parecia que estava assim, estava maravilhoso, mas estava. Para ela estava, ela servia a Deus, o Deus vivo. É difícil? Sim. Mas ela tinha consciência de onde ela iria, para onde ela iria.
assuma a tua autoridade, seja qual for a sua situação atual. Pois você tem autoridade sobre ela. Seja forte, profetiza sua vitória, permaneça em pé. É isso que o Senhor quer. Que você permaneça em pé, mesmo em meio às dificuldades da vida. Não adianta murmurar. Enquanto estivermos nesta terra aqui, iremos passar momentos felizes, tristes, desânimo. Mas, como eu falei, maior é aquele que está conosco. Não é aquele que está no mundo. O diabo veio para quê? Para quê? Então, nós não podemos deixar. Nós temos que ter autoridade. Deus está te dando autoridade nesta noite. Autoridade em nome de Jesus. Tá? Amém? Amém. Vamos lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés. E para ser cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja e ao seu corpo o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Deus é o cabeça da igreja. Nós somos a igreja dele. Nós somos o filho dele, amado. O Senhor morreu por você, mas ele ressuscitou e vivo está entre nós. Então, se posicione. Busca o Senhor. E tenha a liberdade. Você é livre em Cristo Jesus. Vocês são livres em Cristo Jesus. Vocês têm o domínio. Você tem autoridade. Vocês têm como conquistar tudo aquilo que vocês quiserem. Porque a nossa vitória está em Cristo. E nós temos também o reconhecimento no mundo espiritual, natural. Quando estão na presença do Senhor, em obediência, o diabo pode reclamar. Tá? Ele pode querer te enganar. Mas quando estamos ligados no Senhor, ele não consegue. Assim como eu estava ligado em Deus, lá naquele calçadão, eu vi o que eu teria que fazer, eu fiz. O Senhor mandou. Eu estava sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus para que eu não fosse enganada. E Deus me deu autoridade para sair de dentro daquela loja e falar para a garota que eu não queria nada. Ela ficou muito chateada. O problema é seu, vai orar. Nem que se era que... Entendeu? Então, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, posicionamento de servo e servo de Deus, orar e buscar e ter autoridade, tudo vai bem. Amém? Amém. Então, que vocês recebam essa autoridade na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Deus, por essa palavra, Senhor, que nos deste esta noite. Eu creio que teu povo entendeu, Senhor, que eles têm autoridade em teu nome e que o demônio não vai nos enganar, porque nós somos servos e servos obedientes à tua palavra. Estamos na tua presença, Senhor, te buscando, Senhor. Então não deixa, Senhor, que o inimigo venha, Senhor, nos enganar. Não deixe que o inimigo venha, Senhor, colocar na nossa mente que nós não somos nada. Nós somos príncipe, somos princesa, e nós somos teus filhos, filho do rei. Rei Jesus, muito obrigada, Senhor, por essa noite, por essa palavra que veio do teu Santo Espírito. Essa palavra venha ser guardada no coração de cada um, Senhor. Que eles possam entender que a autoridade está sobre a vida dele, em nome de Jesus.